Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos e todes. Como é que estamos, meu querido Renan Simões? Tudo em paz, tudo caminhando bem. Por aí, como é que vão as coisas? Só a Tudo bem? glória, tomando um cafezinho, uma hora dessa. Cafezinho, o Alexandre Nader trouxe para mim de presente. Sabor especialíssimo, diferente. Sabor de chocolate. Café maravilhoso. Muito bom. Tomando um golinho. Renan, e hoje, hein? Vamos almoçar junto em comemoração ao Bora, seu aniversário? bora, bora. Aniversário do Renan esses dias, ele não me contou, não. Eu cheguei lá, descobri, estava conversando mais de meia hora com ele. Descobri Depois porque foi saber, né? Foi um amigo dele. segunda-feira, foi segunda-feira. Tem gente me dando parabéns ainda hoje, mas já passou. É porque você é uma pessoa que está de parabéns constantemente. Então, por isso, é todo dia é dia. É, né? Ou então a política do desaniversário, né? Todo dia, menos o dia do aniversário é comemorado, né? Comemorado, né? Cada dia que se está vivo aí, com essa alegria do sagrado, né? É motivo para uma comemoração, mas também sempre dia de luta, né? Resistência e luta, porque o Brasil não é para amadores. Este mundo, né? Não é para amadores. Então, tem que É estar na por isso que nós atenção. estamos aqui, né? Por isso nós estamos aqui, Nos mandaram para cá. marginalizando as discussões sobre música e mais um Música Marginal. Essa semana tá bombando, hein? Tá, se as outras estavam contrastantes, essa agora foi assim, de 8 a 80, essa sequência agora, né? Nós estamos em qual numeração da lista, Renan? Ó, estamos números 61 e 60 da lista, né? Número 61 é um álbum novo, né, de rap, novo, né? O disco já tem 12 anos, né? Mas, enfim, é Novinho. novo, né? Não é o rap old school dos anos 90, né? Que é um álbum do Projota, o primeiro álbum dele completo, né? Uma mixtape, né? Depois vamos até falar sobre o que é essa a mixtape e tal. E outro também um álbum de estreia, mas da Nara Leão, de 1964, né? Inclusive que traz uma música bastante atual que foi lançada na época também às vésperas ali do golpe militar, né? Então uma música que atemporal, né? Que a gente sempre vê no, a gente sempre sente algo estranho no ar, né? Sempre sentimos algo muito estranho, muito esquisito no ar, e era o que estava acontecendo exatamente nessa época, né? E essa composição Marcha da Quarta-feira de Cinzas, né? Diz muito sobre aquele momento e diz muito sobre hoje, né? Então é muito interessante revisitar esse álbum, um álbum extremamente refinado e consegue ter, mesmo trazendo protestos, né? De uma forma um pouco mais chique, né? Mas consegue ser muito efetivo, muito profundo, né? Seja protesto em relação à questão da situação política do país ou em relação até à própria questão, né, do machismo em vigor, né? Tem uma música ali também espetacular nesse sentido, né? Então é isso, né? É bem interessante quando a gente vê essa dualidade, né? Coisas tão contrastantes, né? Um álbum do Projota, outro álbum na Nara Leão. Sobre Projota, especificamente a gente já comentou, né? Foi um dos primeiros álbuns que a gente já comentou. Eu tenho uma história muito específica em relação a ouvir Projota, né? Porque conheci o som e comecei a ouvir ali em 2011, 2012, 2013. E era aquela coisa, absolutamente ninguém conhecia. Eu ouvia os primeiros álbuns dele, achava aquilo um máximo espetacular, e era um ou outro que conhecia o negócio assim. E depois, do nada, caiu naquela questão, né, de estar na música da grande mídia, e ele pode falar de forma bem pejorativa, mas também com um quê de realismo, né? Se vendeu para o sistema, né? Então ficou aquela música bem rasa, aquela produção musical bem fraquinha, né? As temáticas ficando cada vez mais genéricas, mais rasas, né? E aí, depois que ele foi bombar, que as pessoas foram conhecer, né, quando ele participou do Big Brother Brasil, que foi um grande fiasco, né, para a carreira dele, mas um cara aí que sempre esteve extremamente bombado, né? E que, embora ele já tenha aí há quase 10 anos, né, se rendido a essa questão, não vou dizer que é uma questão mais fácil, né, da música da grande mídia, porque fácil não é, ainda mais se a pessoa tem, como ele demonstra nos primeiros álbuns, né, o que falar, né? Então, assim, não é que seja mais fácil, né, mas quando ele entrou nessa onda mais mercantilista da música dele, mesmo
mesmo após essa fase, né, ele continua sendo altamente respeitado e cultuado pelos primeiros álbuns dele, que eram realmente álbuns muito sérios, né? E a gente faz uma contraposição aqui aos Racionais, né? Porque os Racionais, eles se mostram como uma resistência nesse sentido, né? A gente pensar que depois do Sobrevivendo no Inferno, que foi a grande obra-prima dos Racionais de 97, eles só lançaram, tô com medo de falar uma coisa errada aqui, mas eles só lançaram 2 ou 3 álbuns. Então, depois de 97, só lançaram 2, 3 álbuns, ou seja, a banda que tinha um grupo que tinha de tudo para se utilizar desse lado mercantilista da música, não. Eles lançam quando eles querem, o que eles acreditam enquanto música, né? Então, são visões de mundo, são formas totalmente diferentes de lidar com esse mundo da música popular, né? Não estamos aqui para julgar, mas é notório, né, que ali pelo menos os 3 primeiros álbuns e os primeiros EPs ali do Projota são de altíssima qualidade em todos os sentidos, musical, em relação à poesia, a coisa que de 2014 para frente se perdeu completamente, né? Ainda que os discos de 2014 para frente sejam muito melhor produzidos, então você vê que isso está sendo feito em estúdio, tem uma sonoridade mais bem acabada e tal, mas é aquilo que eu falo de forma bem pesada, né? Só faltou a música, né? Então tem tudo ali pronto para soar bem, né? E o que é soar bem? Né? Só faltou a música, né? E o que é soar bem, né? Porque, assim, às vezes o som redondo dos estúdios, né? Daquela música cara, que você vê que realmente são os melhores equipamentos, às vezes falta alma, né? Então, tem muita artista, e eu não estou aqui querendo vangloriar a música lo-fi, a música caseira, mas muitas vezes o artista, quando ele está fazendo uma coisa mais do bolso dele, coisa e tal, tá uma coisa muito mais sincera. Então, talvez, entre aspas, a qualidade do som não é das melhores, né, das mais profissionais, mas a alma toda está ali, né? E quando você tem aquilo ali minimamente bem feito, né, a mensagem chega. Né, a mensagem, quando eu digo a mensagem, eu não estou falando aqui só da poesia, mas a mensagem musical mesmo ali, né, que sustenta muitas vezes, é o grande protagonista, né, do conteúdo ali. Então, e o que a gente mais vê por aí, né, principalmente da grande mídia, é dos artistas que tem tudo ali na mão, né, e tal, né, os melhores produtores, os melhores equipamentos, os melhores estúdios, mas só falta a música, né, e eu vejo muito a obra do Projota como algo nisso, né? Meio que parece que quanto mais ele conseguiu galgar passos assim de realmente ter um financiamento maior, né? Meio que acabou a inspiração. A gente já teve também altas discussões sobre isso, né? Que muitas vezes os artistas eles têm um ápice, né? Mas depois é o ganha-pão dele ser um artista que compõe, que grava coisa nova. Mas às vezes ali as musas estavam presentes só em um período, só em um álbum, só em alguns anos, né? São pouquíssimas as bandas que a gente vê que teve uma carreira realmente consistente, né? Durante muitos anos, né? Em relação à questão autoral, né? Porque em relação a show, né, a gente vê aí que tem grupos aí que já não gravam nada há 40, 50 anos de relevante e ok, enquanto show, enquanto espetáculo, né, e com aquela questão retrô, sempre voltam, né, e sempre tem um público fiel, e os espetáculos são bem feitos, a sonoridade é boa e tal, né, mas em relação a produzir coisas novas, né, músicas novas, lançamentos novos, mesmo que sejam de regravações ou de covers, né, parece que uma hora a fonte seca, né, e isso é uma coisa meio que assombra, né, todos os artistas, né, por isso que toda vez que eu penso nessa temática, eu falo com muito cuidado, com muita reserva, porque a gente vê que é algo universal, né? Então, isso aí, brevemente, alguma coisa sobre o álbum do Projota. E sobre o álbum da Nara Leão, vou fazer aqui um desabafo, que esse daqui foi o disco, um dos últimos a entrar na lista. Né? Eu já tinha ouvido esse álbum da Nara Leão, aí depois que eu fui pegar ele com mais, né, eu tenho que admitir que na minha vida eu desenvolvi um preconceito muito grande com a bossa nova e tal, né? Essa coisa de ser botado no pedestal e eu, no fundo, não ter muita afinidade. Então, eu acredito que esse álbum caiu meio que nessa tag para mim demais, eu fiquei muito com o pé atrás, mas depois realmente eu vi que era um álbum altamente especial. E, infelizmente, eu não... como foi um disco que entrou de última hora assim, na lista e tal, quando eu estava finalizando a lista, as resenhas,
A discografia da Nara Leão é uma discografia que eu ainda não explorei suficientemente. Eu ouvi realmente poucos álbuns dela. Tenho certeza, né, só por esse disco, que meio que foi uma descoberta de última hora, né, que teria mais coisa dela aqui. Então, para daqui a uns 3, 4 anos, quando sair uma lista complementar de discos que foram lançados depois, coisas que eu descobri depois, com certeza vai aparecer mais coisa dela. Né? Então, infelizmente, foi uma artista aí que nessa lista ficou meio desprivilegiada, porque foi, enfim, uma das últimas descobertas assim, de última hora, né? E em algum momento eu tinha que finalizar a lista. Né? Então, 2 álbuns de estreia, né? Projota, Projeção, Nara Leão. Lembrando que esse álbum do Projota de 2010, na verdade, é o segundo lançamento dele, que antes ele tinha lançado o EP Carta aos Meus, de 2009, né, que inclusive tem algumas músicas que tem aqui. Então é o segundo lançamento dele, o primeiro álbum completo. É uma mixtape, né? Inclusive eu trouxe aqui porque esse termo mixtape, né, ele é muito vago, né? Trago aqui só essa definição de passar para o Daniel, que fala, né, que a mixtape, isso daqui é do Wikipedia em inglês, né? Porque eu achei que trouxe uma definição bem muito sucinta sobre isso, né? Mixtape é uma compilação de música, normalmente de várias fontes diferentes, gravada em um meio, né? Pode ser meio físico ou digital. Tem origem na década de 80, descreve uma compilação caseira de música em fita cassete, CD ou playlist digital. As músicas são ordenadas sequencialmente ou transformadas de forma contínua, né, combinando as músicas, criando transições perfeitas em seus inícios ou até finais com fades ou edições abruptas. Né? E aí, especificamente na cultura hip hop e do R&B, uma mixtape geralmente descreve um álbum autoproduzido ou lançado de forma independente, que é o caso desse álbum aí do Projota, aliás, dos primeiros EPs e álbuns dele, né? Pelo menos dos 3 primeiros álbuns que ele denomina como mixtape. Né, o que a gente já resenhou aqui, o Muita Luz, que é de 2013, e esse. Lançado gratuitamente para obter publicidade ou evitar possíveis violações de direitos autorais. Acontece muito, porque às vezes o artista ele utiliza samples de músicas existentes. Se ele lançar monetizando, pode dar algum problema, mas se ele lança gratuitamente, existe possibilidade de problema também, mas não tão grande como se ele estivesse monetizando. Né? Inclusive, tem algumas leis muito difusas ainda sobre essa questão de utilização de samples, né? Se muda a rotação ou não, né? E, por fim, né, diz o seguinte: no entanto, o termo foi aplicado a vários lançamentos publicados com fins lucrativos na década de 2010. Né? Então, não ficou sendo essa coisa só gratuita. E a linha entre o lançamento anunciado como mixtape e referido como álbum de estúdio ou extended play tornou-se cada vez mais tênue. Então, chega uma hora que a mixtape é muito mais do que, entre aspas, algo meio que caseiro, algo meio que circunstancial, algo meio que independente, do que necessariamente ser algo monetizado ou não. Né? Inclusive, a gente vê aí, por exemplo, artistas extremamente estourados como o rapper Drake, que de vez em quando ele lança uma mixtape. Né? Não quer dizer que ele fez sem fins lucrativos e tal. Não, quer dizer que ao invés de ser um álbum produzidão em estúdio, ele fez mais caseirão. Né? Então, chega uma hora que até a própria questão da definição do termo, né, fica meio que difuso, né, do que seria uma mixtape. Então, achei essa definição aqui bem sucinta, né, esse termo mixtape, né, uma mixtape é uma coisa que a gente meio que tem ideia, né, disso, um mixtape para algo mais caseirão, e o álbum para algo mais produzido, ou feito por gravadora, ou monetizando, né, mas eu achei isso aqui bem, nessa definição aqui bem simples, né, e direta ao ponto, né. E aí, Daniel, como é que foram as suas escutas aí, né? Projota, o álbum Projeção, de 2010, e Nara Leão, o álbum Nara, de 64, né? Pois é, eu vou começar fazendo uns paralelos mais, como é que se diga assim, técnico-musicais, passando, para no final eu falar o que eu achei de um disco ou outro, assim, em termos de gosto, né, de impacto, né, do gosto. Mas é aquilo, são 2 discos extremamente contrastantes, mas você consiga ver até algumas convergências neles, assim, né? Não, então, falar dessas convergências. Inicialmente, apesar de, na época, se ter, né, assim, o pessoal ali da Zona Sul do Rio, quem estava ali, a galera da Bossa Nova, tinha acesso, né, enfim, aos estúdios que tinha no Brasil, digamos, os melhores estúdios, mas que, tipo, naquela época, era muito
discrepante, por exemplo, a qualidade de um estúdio nos Estados Unidos e na Inglaterra dos outros países, por conta mesmo de fabricação dos equipamentos, né, do acesso, enfim, porque tudo era extremamente caro, né, naquela época, para você fazer uma gravação e uma mixagem, era tudo na fita de rolo, era tipo 3 andares de um edifício só para você fazer todo esse processo, né, era um prédio imenso, um estúdio. Hoje em dia, né, a pessoa grava num quarto, 2x2, assim, se você quiser, a pessoa grava um disco, né? Naquele tempo, não, era um acesso específico, né? A uma empresa gravadora, que era muito caro, não era fácil gravar um disco, né? Além de não ser fácil, a qualidade do que você tinha fora do país era muito distinta do que você tinha dentro. E é lógico, aqui no Brasil, né, os gêneros musicais que estavam, né, nos seus expoentes ali tinham acesso às melhores gravadoras que tínhamos no momento, né? Então, enfim, Luiz Gonzaga na década de 40, né, os cantores do rádio, quando foi chegando na década final de 50, começo de 60, 2 grupos específicos tinham acesso ali, o pessoal da Jovem Guarda e da Bossa Nova, né, que era se gravava nos estúdios do Rio e de São Paulo. Mas, mesmo assim, tendo assim, né, esse privilégio de ter esse acesso, quando você escuta a gravação, é lógico, hoje em dia, porque de 64 para ali, a gente até já comentou, né, assim, na própria década de 60 já teve uma evolução de você conseguir gravar de 4 canais, né, para 8 canais, né? Ou até o que se gravava um pouco tempo antes, que era no momento que se gravava em mono. O que acontecia? Gravar em mono é igual a gente grava. Não, o celular talvez grave até em estéreo hoje, né? Mas gravar em mono é o que você gravava com aquela fita cassete antigamente, né? Com o gravador cassete. Você grava o som do ambiente como um todo, só o que sai numa caixa sai na outra. Depois, num dado momento, né, começou-se a gravar estéreo, ou seja, você conseguia separar 2 canais, o que ia para o lado direito, o que ia para o lado esquerdo, ficava nos 2. E na década de 60 foi começando até essa evolução, primeiro para os 4 canais, depois para os 8, mas isso assim era o high-tech, era a alta tecnologia que se tinha acesso. Então, um dos primeiros discos ali foram na Abbey Road, né? Com essa gravação com 8 canais. Então, uma coisa muito específica. Eu digo isso por quê? Porque escutando o disco da Nara, ele soa como um disco caseirão em termos de gravação, né? Assim, você vê que é uma sala totalmente de ambiência, é um som que ele soa antigo, né? Ele soa caseiro nesse sentido, ele parece que, tipo... porque foi pouco tempo depois, aqui no Brasil, por exemplo, discos já do final da década de 60, já tinha uma outra sonoridade, mas ainda não, viu? Acho que na década de 70 que isso ficou mais distinto. Se você escuta as primeiras gravações do Mutantes ali, todos também soam isso. Ele soa, você vê, tipo assim, nossa, soa super caseiro, parece uma mixtape, né? Também. Embora esse é um conceito que foi, né, construído muito depois, mas a intenção era fazer a melhor produção possível. Só que naquele momento, em comparado a hoje, né? Lógico que a nossa audição também vai se apurando, né? Naquele momento era o mais límpido que você tinha. Mas é aquilo, eu digo em termos de sonoridade do disco como um todo. A produção, em termos dos arranjos, é maravilhoso, porque tem todo o trabalho orquestral, tudo ali que você sabe que não teve edição, sabe, de sampler, de loop, né? A pessoa tocou 2 compassos ali, depois só reproduziu. Não. Tudo que tem ali é gravado extremamente orgânico, feito de forma orgânica, né? Ou seja, com instrumentistas que ensaiaram e tocaram seus instrumentos, e depois, sei lá, do take 7, take 8, pegaram a valendo, não teve nem corte, né? É tipo assim, qual ficou a melhor edição e colocaram. Coisa que, né, de uma forma divergente, o disco do Projota já é um disco que tem todo esse trabalho de edição, de sampler, né? Ele é feito ao invés de você tocar, né, um instrumento de forma orgânica durante um período de tempo que dura a música, você vai fazendo colagens de som, né? Ou seja, que é uma mixagem, né, também, ou na verdade uma colagem, uma composição, coisa que já tem sido feita de forma, inclusive, bastante sistemática dentro do campo da indústria
musical desde enfim, acho que no mínimo no final da década de 90, isso é muito consistente, já vinha antes, né, com as programações, década de 80 foi mister nisso, né, começou ali, a gente já falou em alguns outros programas sobre essa questão também, de como que os sintetizadores, né, enfim, vieram trazer esse tipo de construção. Então, você vê, um tem uma construção orgânica, outro já uma construção mais, como é que eu diria, né, a partir de samplers, enfim, das colagens, que são técnicas diferentes, né? Então, não é com juízo de valor aqui, mas colocando que são técnicas diferentes, mas, ao final das contas, os dois discos, em termos de sonoridade, me soam caseiros, por exemplo. Né? E o que também não estou colocando isso como juízo de valor, né? Como o Renan colocou, não é questão de falar que um bem produzido vai ser uma música melhor do que um que soa caseiro. Né? Não, eu só estou colocando a distinção do que eu percebo entre uma correlação de um disco com o outro. Outro ponto muito interessante são com relação às letras, né? Ao engajamento das letras, as discussões que são propostas ali, os temas, achei bastante diverso. Embora, em termos de, como é que se diz, de discurso musical, ou seja, não só o discurso literário, né, poético, das letras, mas de como que as melodias se desenvolvem, como que uma faixa a outra, isso vai tendo uma ligação, ou enfim, um contraste, uma variação. Os dois discos, Renan, igualmente, eu achei assim, apesar de bonitos, considerar diversas coisas ali, mas ao meu ouvido, enquanto uma apreciação estética sensorial, né, assim, antes de eu ficar refletindo sobre a letra, simplesmente o impacto que aquela gama de sons me traz, né, que o desenvolvimento, ou seja, o discurso vai me trazendo, num dado momento, os dois discos igualmente, Renan, depois da segunda faixa me soa monótono, porque não vejo muita variação no discurso, nos contrastes, né, ou seja, dos timbres, né, e é coisa que, enfim, como eu já coloquei em programas anteriores, são questões que eu particularmente aprecio muito, né, numa evolução musical. Evolução musical que eu digo assim, né, você colocou um disco, apertou a faixa 1 e a sequência dele até a 10, que não sejam um conjunto de músicas isoladas, mas que elas possam, né, no seu fio condutor ali de faixa a faixa, que foi selecionada pelo produtor, pelos artistas, por que essa faixa vem primeiro, por que essa vem segundo, né, como é que elas têm uma conotação, uma evolução, criam dinâmicas, né, dentro da audição, que você consegue ver, né, opa, tá chegando um clímax aqui, veio para um momento, né, mais de um descanso, um momento mais down, depois, né, tem finais apoteóticos, né, ou momentos apoteóticos, assim. Eu acho isso muito interessante, é algo que me impacta numa audição primária, né, uma primeira audição, porque geralmente não fico prestando atenção exclusivamente na letra. Fico numa audição global, né, então, do que está acontecendo naquele momento, né, ou seja, de forma sincrônica, mas o que ele vem acontecendo na sua sucessão, né? Então, assim, é algo que eu aprecio e que, inclusive em músicas, por exemplo, eu estava até pensando assim, poxa, mas eu estou falando, né? E não é, assim, digamos que não é uma crítica de coisa que eu deprecio. Por quê? Porque um tipo de música que eu escuto muito ultimamente são ragas indianos. E os ragas indianos são peças de 50 minutos. É uma peça, uma música, ela é feita em 50 minutos. E ela não tem evolução harmônica nenhuma. É sempre a mesma harmonia. Ela realmente é uma música monótona. Por quê? Porque ela só tem um tom. Certo? Inclusive, vamos supor, qualquer dos instrumentos, você toca ele em 2 tons. Ou no tom maior, ou no tom menor. E aí na variação de escalas, né? Dos ragas. Enfim, dos modos, né? Mas é sempre um modo maior e um modo menor. Então, se uma flauta ela é afinada em Ré,
você só toca uma música ou em Ré maior, num dos modos de Ré maior, num dos modos de Ré menor. Não tem essa variação tonal, né, que nós temos na música de origem europeia, né, que a gente absorve muito, digamos assim, né, música ocidental. E que usamos na nossa música popular, né, que é a base da nossa música popular, da sequência dos acordes, das harmonias e tudo mais. Escuto e adoro esse tipo de música, mas ela ali, ela tem uma evolução, porque ela começa um momento mais rarefeito, aí depois ela vai adensando, entra um instrumento de percussão, tem um momento mais apoteótico, apesar dela ser de um tom só, e os timbres não variarem tanto, mas ela vai trazendo outros elementos que têm variações, por exemplo, como o ritmo, né, como a questão da densidade, outros parâmetros que vão trazendo variações, né, e que fazem com que a música tenha uma evolução, que ela tenha uma dinâmica, né? Se você fosse pensar como um gráfico, ela tem um variante, né, que inclusive promove um clímax ascendente. Ela chega num momento que é mais rarefeita e depois ela, né, adensa e fica super ritmada, super movimentada. Coisa que eu não senti nesses 2 discos. Né, assim, parece que cada faixa que vem é mais do mesmo, numa e noutra, por condições distintas, né? Mas principalmente por conta da textura. O que é a textura em música, né? Você pode pensar na textura, enfim, a gente geralmente faz algumas atribuições visuais, né, do campo visual, né, ou do campo tátil, né? A textura seria você conseguir perceber uma gama de relevos diferentes, né, e sensações que aqueles materiais lhe promovem. Que dentro do campo do sensorial seria a distinção entre algo mais áspero para algo mais aveludado, né? Você sente a textura diferente. Mas aí também textura tem a ver com densidade, né? Ou seja, de algo ser mais, como se fosse mais leve ou mais, né, duro, né, mais denso. Ou seja, que você tem mais elementos ou que você tem menos elementos, né? E também tem a ver com um pouco dos timbres, né? A textura, a gente fala também da chamada coloração, que seria a gama de sons específicos diferenciados, né? Seria, ou seja, você ter sons de instrumentos de sopro e ter também sons de violino, numa faixa você tem um, numa faixa você tem outro, você tem o som de um violão nylon, tem um som de violão com corda de aço, e tudo isso vai trazendo elementos mais distintos, né? Bom, gosto e aprecio extremamente isso. No disco da Nara Leão é aquilo, tem uma sonoridade orquestral, uma sonoridade pianística, violonística, que está ali, é bem, né, limpinho, bem, como o Ana colocou, né, um protesto gourmet, né, uma música de protesto, mas toda, né, aos moldes, assim, da pessoa ali revoltada no quarto andar sacou, duplex de Copacabana, né? Então, assim, né? Bossa novista total, né? Recebendo ainda pensão do militar, né? Do avô, enfim, do pai, do avô, do marido, né? Recebendo 3, 4 pensões e revoltado lá no seu sofá em Copacabana. Então tem bem esse caráter, né? De quase que apolíneo, né? E queremos ser até um pouco sarcástico, mas assim, que não soa nada bagunçado, soa tudo muito bem organizado, tudo muito bem limpinho, né? Higienizado até por demais. Embora a sonoridade, né, por ser uma sonoridade do começo da década de 60 aqui, ainda soa meio caseirão. Parece que alguém botou um microfone na sala e canta aí, sacou? Igual fazia-se na década de 40. Bom, mas apesar desse refinamento, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta faixa acaba não tendo variação. Quando você chega no final, parece que, tipo, né, um grande popurrí de uma instrumentação só. Eu falo isso, sim, porque é uma questão da nossa reflexão aqui do música marginal, né? Ou seja, pensar sobre diversas transversalidades, principalmente ligado à música em si, não só do papel social da música, mas, né, das questões próprias da música, como a gente está falando aqui sobre parâmetros, né? Então, isso aí para a gente ter, né, propriedade no processo da escuta, né? É importante. E isso, assim, não soa como
um juízo de valor. No caso aqui, não teria como falar, por exemplo, como falei de outros discos, olha, não gostei. Né? Gostei, mas é aquilo, pô, massa, mas não, sabe, não me... E eu gosto de uma coisa bastante, como é que se diz assim, visceral, esse negócio... Pode ter até seus momentos de calmaria, mas tem que ter um momento que, né, aquilo se transforma, traz um contraste, traz um conflito. Né? Senão, enfim, a mim me torna uma audição enfadonha. Pontualmente, igual num disco igual do Projota, que é 1 hora e tanto, sacou? Quando você chega na terceira faixa, você fala, nossa, a próxima vai ser assim também? A próxima e a próxima. E quando você chega no final, você fala, pô, cansado, né? Ou seja, ela chega um momento que deixa de lhe despertar interesse. E em arte, em música, principalmente que música é uma arte temporal, né? Você vai captando ela quadro a quadro durante um espaço de tempo, né? Então você não consegue ver a totalidade dela como você vê, por exemplo, uma escultura. É lógico que a escultura você tem perspectiva, você olha ela de um lado e do outro, não. Mas música, você realmente observa ela só acontecendo durante esta condição de tempo. Então é muito interessante que você possa manter o interesse, né, do ouvinte. Né? Isso aí é uma estratégia muito, enfim, que quem percebe esses elementos dentro de um contexto da psicologia da música os usa muito bem. Né? Como que eu consigo manter o interesse? Os compositores, né, de outros tempos, os europeus, né, especificamente, sabiam fazer isso muito bem. Né? Ou seja, como é que pega um tema e vai explorando e desenvolvendo e colocando os elementos até ficar algo bastante denso, voltar, né? Então tem um pensamento sobre isso, né? Tem uma forma de se construir isso que muitos artistas, né, de músicas midiáticas sabem fazer muito bem. Né? Você escuta um disco, você vê que ele tem uma evolução. Tem outros que fizeram isso até demais e se tornam enfadonho também, por conta de tanta variação, como a gente já citou aí, vários casos do rock progressivo. Né? Tem coisas do rock progressivo que são obras-primas, porque trabalham de forma equilibrada essa evolução. Agora tem outros que de 2 em 2 compassos muda tudo e soa muito mais confuso, e como quando soa tudo muito confuso o tempo inteiro, também se torna monótono. Porque você fala, então na próxima faixa também é aquela mesma confusão, beleza. Então a primeira faixa fica igual à última, então você não percebe, né? Mas tem assim discos que são obras-primas nesse sentido. Você vê que tem um fio condutor de você colocar agulha até a hora que você vira o lado B, a agulha sai do disco, assim, sabe? Cada segundo ali, ele é crucial e pensado dentro do todo. Eu, particularmente, acho isso, né, assim, uma primazia de qualidade de composição, de produção musical. Né? Pensar essa dinâmica, esse relevo. E é isso, assim, o que eu tenho a dizer com relação a um ponto que, né, gostei dos discos, mas tipo, eita! Não é aquela empolgação, seria essa questão que a mim eu escuto uma vez, beleza, mas depois me soa monótono. Embora é aquilo, como o Renan colocou, em termos de Projota, num dado momento, quando a pessoa tem mais autonomia artística, consegue ter um processo criativo maior, e depois, enfim, que o dinheiro entra, o dinheiro te diz o que fazer, né? Aí você, às vezes, até queria, né, mais do que pensar a fonte secou, né? É tipo, tem uma coisa aqui, só que o mercado não quer. Ou o mercado não, o patrão não quer. O patrão quer que você grave isso aqui. Ou você grava ou tá fora. Aí a pessoa, velho, eu quero uma Mercedes, né? Bora. O que eu quero? O que você quer que eu grave? Grave o que for, né? Enfim, acaba sendo uma praxis muito normalizada dentro da indústria cultural, né? A pessoa, às vezes, emerge porque tem um diferencial, mas logo o mercado pega e pasteuriza. Como se faz com qualquer outro tipo de empresa, né? Como se faz em outros campos artísticos. Eita, fulano está se destacando demais, espera aí, deixa eu, né, ver como é que eu
me faço uso dele aqui, ao mesmo tempo que, né, ele consegue ampliar outros desejos que tem para além de fazer uma boa música, né? Que é ser famoso, ter milhões de seguidores. Fazemos qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. Então, acontece muito dentro do contexto da indústria cultural, né? Quase que normalizada, mas é isso, né? Entre você ter um produto artístico e você ter arte, não tem nenhuma, como é que fala, uma linha tênue, não. É uma linha bastante distinta do que é um fazer artístico mesmo, né? Ou seja, com intenção, e o que é você fazer um produto artístico para atender uma demanda de mercado, né? No qual o foco, né? A música é um meio para você ficar famoso, para você ganhar dinheiro, né? Ela não é a finalidade. A finalidade não é fazer uma boa música, né? Enfim, as fractais, aspectos gerais aí deste nosso mundo. O Coelho está aqui tocando terror, chegou aqui fazer uma visita. Mas é isso, Renan. Conte-me tudo, não me esconda nada. O que você acha? Isso, e assim, né, quem às vezes reflete muito sobre isso, né, isso transparece na música, não tem como enganar ninguém, não tem como enganar. Né? A música ela tem muito do subjetivo, mas ela também está ligada a muitos aspectos objetivos. Né? Por que Daniel gosta da música XY e não gosta da música Z? Porque, no fundo, Daniel gosta desse tipo de sonoridade, esse tipo de harmonia. A gente tem como explicar, mas também tem muita subjetividade. E assim, gente, é infalível, né? Quando o foco é realmente só fazer um produto para atender ao mercado, o artista ele se coloca ali. Tipo assim, a arte ela não acontece na integralidade, ela não acontece 80%, 90%, 100%. Nem a produção dele, nem o impacto no público. Vira um negócio de 5%, 10%. Né? Então, é aquilo. Por que o mundo está do jeito que está? Isso eu acho que é um grande plano, meio. É uma coisa meio paranoica, mas é isso. O grande plano é deixar as pessoas vivendo 5%, 10%. É isso em relação a poder de compra, é isso em relação a poder cultural e tal. Deixa o pessoal viver um pouco, com bosta mesmo, que as pessoas não vão ser integrais, as pessoas não vão saber quem elas são. Né? Então, existe esse grande plano. E essa massificação, né? Tipo, só existe esse gênero, só existe... Isso daí é simplesmente porque dá mais dinheiro mais fácil, né? Manter as pessoas com nada, com migalhas, né? Então, as pessoas deixam de... Sem cultura, as pessoas nem sabem o que elas querem, nem sabem o que elas são, né? E aí é algo de dominação, né? É garantido, né? Alguns comentários gerais aqui, né? Então, esse é o primeiro álbum do Projota, após um EP que ele tinha lançado. É um disco que, como o Daniel comentou, tanto esse quanto o da Nara Leão, são discos que eles têm realmente essa homogeneidade muito grande. E a gente tem que lembrar que a música não é só a letra, mas também música não é só a melodia, música não é só a harmonia, música não é só o ritmo, música não é só a engenharia de áudio, música não é só o conceito. E muitas vezes, quando o artista ele complexifica em algumas questões, ele simplifica em outras. Então a gente vê, por exemplo, por que rap, hip hop, às vezes, entre aspas, melodicamente ou harmonicamente, é muito parecido, né? Ou a própria sonoridade? Porque o foco está no conteúdo das letras, na maior parte das vezes. Aí você tem artistas que vão trazer o conteúdo musical de forma muito forte com aquela letra e outros que vão realmente fazer um pano de fundo ali. A bossa nova isso acontece também, e aí tem um paralelo interessante, né? As músicas de bossa nova, as composições são extremamente complexas e bem estruturadas do ponto de vista melódico e harmônico. Ponto. Só que aí você vai ouvir 500 discos de bossa nova ali, do final dos anos 50 para o início dos anos 60, e tudo soa muito igual e homogêneo. Até o repertório é igual, né? Eu me lembro que quando eu fui ouvir os discos, né, que a bossa nova é ultra super valorizada pelo livro organizado pelo Gavan, 300 Discos Importantes da Música Brasileira, chega uma hora que você não aguenta, chega uma hora que você fala, gente, aquela música Vivo Sonhando, que é maravilhosa, que a gente falou aqui do disco dos Carioca, gente, 9 pessoas, em 9 discos tem a mesma música, até a mesma música o pessoal grava, eles arranjam tudo igual. Então, assim, ok, a bossa nova, ela tem uma complexificação muito grande, né, da melodia e da harmonia, maravilhoso, só que muitas vezes a questão dos arranjos fica tudo muito parecido, a questão da sonoridade fica tudo muito parecido, e como a gente já repetiu aqui várias vezes hoje, não é um juízo de valor, é uma característica daquele gênero musical. Então, por coincidência,
como o Daniel muito bem apontou, 2 álbuns muito diferentes, mas com esses pontos em comuns. E um deles é essa questão de ter uma sonoridade muito homogênea, ter um discurso muito homogêneo, exatamente pelo foco em ser mais a questão das letras musicais, né, com algumas diferentes sonoridades, e outro, por ser um gênero que é muito focado nessa questão da melodia e da harmonia. Né? Então, assim, mas mesmo assim, esse disco do Projota eu acho que é um dos mais longos da lista. São 73 minutos de duração, são 19 músicas. Quando eu vou ouvir um disco que dessa extensão, eu já vou ouvir com pavor, assim, gente, vai ser chato. Mas esse disco, curiosamente, embora seja bem homogêneo, ele é muito bem sequenciado. Ele vai trazendo umas faixas após a outra com uma certa diferenciação entre si, né? Então, é um disco raro, assim, dessa extensão, com tantas músicas, né? Por tanto tempo, que eu acho ele agradável. É um disco agradável, embora homogêneo, né? O Projota, ele participa da produção da maior parte das músicas. Eu acho que esse disco como um todo, ele é um cartão de visitas bem interessante para o rap nacional. Né? Tem algumas coisas ali no meio que talvez assuste um ao outro, mas é um disco leve no geral. Ele traz mais reflexões do que apontar o dedo na cara, como até o próprio Projota faz em outras músicas. Né? Então, assim, não é um disco de composições muito pesadas, né? E assim, o grande foco são as letras, né? Nessa época aqui, claro que chega uma hora que cansa um pouquinho, né? Que todo final de frase é aquela lacração, é a frase lacração, né? Então, é muita frase lacração, tipo assim, que às vezes gasta, é o que o Daniel falou, às vezes quando fica demais, faz uma poesia simples, sabe? Não precisa lacrar, todo final de frase tem que ser, tipo assim, sair por cima, né? Mas mesmo assim, né, são letras muito interessantes. É um disco que, mesmo nas suas músicas mais banais ou nas mais sem gracinha, ele não perde muito o pique, coisa que aconteceu no outro do projeto que a gente colocou. E é uma coisa meio rara de álbuns muito longos, né? Que geralmente você fica meio entediado, chega uma parte ali que é muito chato, e não, é um disco agradável, né, do início ao fim. Né? Eu pontuo aqui algumas interessantes, a música Garoa, né, que é uma das mais profundas, né, tem um refrão maravilhoso. Tem a música Pelo Amor, que é muito engraçada, porque ela tem um coro desafinado, né, e às vezes tem isso, né, geralmente o pessoal que é rapper e tal, nem todo mundo é cantor, né, nem todo mundo chega nem perto, por exemplo, de um Frank Ocean, de um crioulo, né? A gente que é cantor mesmo, de entoar notas, cantar melodia. Então, geralmente, quando o pessoal vai cantar o refrão, sai meio desafinado. Mas nesse caso aqui, dessa música aqui, ó, Pelo Amor, fica interessante, dá uma vibe interessante ali, aquela desafinação. Temos a música Acabou, que é aquela música fim de relacionamento, bem interessante. Temos um marco aí de 2 músicas lá no meio do disco, Uns e Outros e o Rap em Ação, também é uma das melhores, mas para mim também ali em meados para o final do disco, as grandes destaques é a música Véia, né, que é uma homenagem à mãe e tal, né, que faleceu, que assim, realmente é aquela música muito profunda e tal, né, você vê que o artista ali está dando todo o coração ali, querendo representar todo o sentimento, né. Tem uma frase, por exemplo, que é: reclama quando ela te abraça na frente dos aliados, vai reclamar com Deus quando ela não estiver mais do seu lado. Né? Então, bem impactante mesmo, assim, aquela coisa de arrependido do passado, né? Que poderia ter vivenciado melhor com a mãe. A música Vida também, que é uma música bem pesadona, né? Mas bem realista. Enfim, um disco bastante agradável. E da Nara Leão, é aquela coisa que o Daniel falou, né? Usando aqui de novo, né, o termo do Rogério Skylab, que falou aí na entrevista com o Cláudio Palheta, né? É um disco muito higiênico, né? A bossa nova é muito higiênica, né? Pelo menos na arte ali, né? Porque na vida pessoal a gente sabe que o pessoal não era tão higiênico assim. Mas é um disco muito recatado, né? Essa coisa de falar do morro, mas é o pessoal da Zona Sul falando do morro e tal, é uma coisa mais idealizada, né? E é muito bonito, são músicas maravilhosas, né? E é um disco que traz um diálogo bem interessante entre diversas linhas de samba que estavam ali no momento, inclusive os afro-sambas, né, que a gente falou há pouco, e toda aquela ambiência jazzística da bossa nova. Então é um disco muito variado. Embora ele seja um disco que ele tenha a sonoridade muito parecida, mas a questão das composições, elas têm uma certa variação. A música afro-brasileira, essa bossa meio samba, meio afro dessa época, ela tem um quê de blues também, né? Então ela não puxa só do jazz americano, mas também do blues, né? Então quando você tem aquelas músicas americanas com aquelas melodias mais modais, ela tem um quê de bluesístico também, né? Então a Nara Leão, ela consegue se sair bem nisso tudo, né? E tal, com uma voz extremamente bela, delicada e tal, consegue fazer todos esses repertórios muito bem, né?
enfim, né, não vou me estender muito aqui falando, né, só falar que tem aqui nessa gravadora pequena aqui, né, da época que lançou esses discos antológicos, né, Elenco, do Aloysio de Oliveira, né, inclusive Aloysio de Oliveira ele é o produtor e diretor, né. É uma gravadora muito pontual que teve essas capas emblemáticas com esses tons branco, preto e vermelho, né? Quase The White Stripes, né? Anos depois, né? As capas todas assim com as ilustrações feitas a partir de fotos muito bonitas, essas artes da gravadora Elenco. São alguns dos discos mais emblemáticos dessa época da Bossa Nova, né? E que teve poucos lançamentos essa gravadora. Aí esse primeiro disco da Nara Leão foi por lá. E os arranjos são de um cara extremamente presente aqui nessa lista. Toda vez que eu vou ver os discos dos meus preferidos, eu vou ver o arranjador dessa época, nos 60, 70, quase sempre, o Lindolfo Gaia. Né? Então, tudo quanto é disco dessa época e tal, tem os arranjos do Gaia. Né? E esse disco representa muito bem assim, as transformações que a Bossa Nova vinha vivendo. Né? Então, assim, você vê... ela é a princesinha da Bossa Nova, é um disco de Bossa Nova, mas quando você vai ouvir, não é tão Bossa Nova assim, né? Ele já é um disco meio misturadão de muita coisa, com umas levadas mais afro, mais puxado por samba. Então, é um disco de repertório diverso, né? Então, se tem aqui a Marcha da Quarta-feira de Cinzas, né? Que é uma música incrível, extremamente meio esquisita, né? E sempre muito atual, né? Nessa questão, né? De que tipo assim, acabou o carnaval, né? Acabou a felicidade, mas precisamos cantar para trazer a alegria de volta, né? E ela tem um cunho político muito forte aqui, né? Uma composição do Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Tem sambas leves, né? Como Diz Que Fui Por Aí, do Zequete e Hortêncio Rocha. O Sol Nascerá, do Cartola com Elton Medeiros, né? 10 anos antes do Cartola gravar, né? Ela grava aqui. Tem uma música também que é uma das excelentes também, né? É do Carlos Lira e Gianfrancesco Guarnieri, que é o Morro Feio Não Bonito. Feio Não É Bonito, né? Que é uma música belíssima. Tem composição do Edu Lobo com Rui Guerra, que é a Canção da Terra, que ela demonstra bastante essa questão mais bluesística, né? Dos temas musicais. Temos sambas tristes também, né? O Luz Negra, né? Que é um do Nelson Cavaquinho e Iraí Barros, né? O Nelson Cavaquinho também é conhecido por ter umas composições de samba meio densas demais, né? Então, é a contribuição dele nesse disco. Temos 2 afro-sambas bem emblemáticos de Badepar e Vinícius de Moraes, Berimbau e Consolação. Talvez aqui até em versões bem definitivas, são versões leves, né? Não é aquele afro-sambas raiz com a percussão pegando, não. É uma coisa bem leve mesmo. Né? Vou Por Aí também, né? Que é uma música bem melancólica e seresteira do Badepar e Aloysio de Oliveira. Maria Moita, né, que é uma mordaz crítica nessa questão do mundo machista, né, vale a pena demais conferir, né, que também no Carlos Lira e Vinícius de Moraes, né, então as músicas mais críticas são dessa dupla, né, o Lira e Moraes. O Edu Lobo e o Rio Guerra também, eles têm uma música que é movida a piano, né, que é o Requiem para um Amor, que é extremamente introspectiva. E no final do disco foi uma frustração quando eu ouvi, né, porque eu sou super fã do Moacir Santos, né, mas aqui a música dele, que é a música final, que é Nanã, né, ela não faz jus assim à original mesmo. Na verdade, não a original, mas a versão instrumental que foi lançada, inclusive, no ano seguinte. Né? Então, é uma versão instrumental aqui, só com vocalizo, né, que eu acho que é o único ponto realmente do disco que eu não curti mesmo, que é a finalização. Né? Mas, assim, 2 discos muito equilibrados, muito agradáveis. Não vou falar que dá para ouvir com a família, porque né? O Nara Leão dá. Projota, se fizer uma seleção ali, dá para ouvir em família, né? No domingão e tal. Só tirar uns que tem os palavrões e tal, mas dá certo, né? Mas é isso, Daniel. Só felicidade, né? Lembrando que agora, né, como a gente faz sincado aqui nossas discussões com as publicações, as resenhas, né, nós já alcançamos onde estavam as resenhas escritas. Né? Então, a partir de agora, a gente vai estar mantendo aqui nossas discussões quinzenais, né, como a gente está com essa ideia de manter as discussões sobre os álbuns, né, a gente não, no momento, né, nós não temos nenhuma outra pauta de discussão, né, até pelo momento que nós nos encontramos agora, né, com outros compromissos, então a gente vai manter aqui nossos diálogos aqui quinzenalmente, né, sobre os discos, então só quem quiser ir acompanhando, né, as resenhas elas saem, né, no RN em Dia, né, no portal do blog lá, né, que tem lá a tag 100 melhores discos da música brasileira. Lá realmente a nossa tag é 100, mas a gente também discutiu alguns a mais aqui antes de chegar no 100º. E
E aí, a cada 2 semanas, aí, a gente vai estar retomando a discussão. Né? Então, todo final de semana é publicado um álbum lá no blog, e aí, a cada 2 semanas, a gente vai estar discutindo 2 álbuns aí que vão estar acontecendo. E aí, Daniel, considerações finais? Mais alguma coisa? Sempre convidar todas, todos e todes para que possa seguir aí, né, o RN em Dia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, o canal do YouTube, provavelmente é por onde você está vendo, né, esta nossa edição de hoje. Seguir também aí o @Música Marginal no Instagram, né, e aí tem lá também eu, o Renan, se quiser seguir a gente também, siga à vontade. Né? E é isso, escutem por vocês mesmos, né? Projota, como é o nome desse disco do Projota? Projeção. Projeção, pronto. Sucesso. Projeção de Projota. Tem aí nos streamings. E o da Nara Leão, intitulado Nara. Nara, né? De Nara Leão, que você também consegue aí, né? Tem nos streamings também, você consegue ter acesso. E é isso, escute, né? Sempre, enfim, se a gente pode lhe dar algum conselho enquanto, né, musicistas de profissão, né, e não por outra questão, mas é porque a gente só trabalha com isso, né, então, né, de profissão nesse sentido, né, não melhores nem piores, mas simplesmente operários do som, né, operários da música aí, né, como diversos outros temos no país. Então, a partir deste local, se a gente pode fazer algum convite a vocês, é que vocês possam, né, escutar essa diversidade que nós temos no campo da música, enfim, no campo cultural como um todo, que você possa se deleitar com tudo, né? Mas para se deleitar, você tem que experimentar, para você saber se gosta ou não, né? Então, que nos liberemos aí de preconceitos musicais e possamos buscar essa diversidade, principalmente nos tempos atuais, né, Renan? Que a gente sabe que, enfim, na nossa infância mesmo, a gente só conseguia ter acesso ao que fosse fisicamente palpável ali, próximo, né? Então, você não... Mas hoje em dia, poxa, você tem o mundo, né? O mundo e o submundo do universo musical para você se deleitar, né? Então, não se limite, como diria nossos queridos filósofos menudos, né? Não se reprima na hora de escutar música. Escute à vontade, de Pablo Vittar Tchaikovsky. Fique à vontade, né? De tudo você pode. Gratidão imensa. Por hoje é isso, meu amigo Renan. Por hoje é isso, e agora sextou, né, Paleta? Sextou, Paleta! Tchau, pessoal. Até daqui a 15 dias. Fiquem bem. Até breve. Gratidão, Paleta. Daqui a pouco estamos nós lá, hein?